Antes de mais, boa tarde. Começo por agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nas oficinas de investigação do CITSEM, a apresentar o que agora é o meu projeto de doutoramento, com os meus colegas já de longa data nestas andanças. E sem mais demoras, começo a apresentação. Esta apresentação tem como base o nosso projeto de doutoramento, que tem como objeto de estudo a rede viária existente entre o sul da Galiza e o norte de Portugal, considerando-se para isso a sua evolução entre 1220 e 1311, período que medeia as inquisições gerais de Dom Afonso II e a última realizada no reinado de Dom Dinis. Num plano secundário, pretendemos atingir 5 outros objetivos. Em primeiro lugar, aferir a existência de continuidades e ou de rupturas entre os caminhos medievais e aqueles que lhes antecederam. Paralelamente, procurar entender o impacto que a definição de uma fronteira física, munida de estruturas administrativas, económicas e militares, capazes de assegurarem a sua manutenção, terão tido na rede viária e na sua utilização. Procuraremos também entender se existiam diferenças na rede viária, entre o Douro e Minho e naquela existente na região transmontana, tendo em conta as diferenças geográficas e do tipo de povoamento, além de procurarmos distinguir os itinerários principais dos complementares. De igual modo, aferir acerca da existência de normativas relacionadas com a construção e a manutenção das diferentes componentes da rede viária, como é o caso das pontes, das vacas e das albergarias, identificar quem emitia essas normativas, como e com que eficácia eram aplicadas e a sua evolução ao longo do tempo. No final, construiremos um glossário de vocábulos relativos a caminhos e dividi-lo-emos por tipologias de análise, como são os caminhos principais e secundários, estruturas de apoio, entre outras. Para levarmos este projeto a bom porto, este assenta-se sobre 4 pilares. Primeiramente, a bibliografia existente acerca da temática, com destaque para as vias medievais entre o Douro e Minho de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Los Caminhos Medievales da Galícia de Elisa Ferreira Priego. Estes trabalhos são pioneiros no seu estudo, no estudo dos caminhos, devido ao elevado grau de exatidão com que desenvolveram as suas análises, ideia que sai reforçada se tivermos em conta as datas em que foram produzidos, nomeadamente nas décadas de 60 e 80 do século XX, respectivamente, quando o acesso à documentação medieval era mais restrito do que atualmente. Acresce o facto de, em conjunto, estas duas obras cobriram o espaço em análise por nós. Em segundo lugar, o recurso a fontes inéditas e publicadas. No que toca ao espaço galego, já tivemos a oportunidade de analisar parte da documentação proveniente da província de Ourense, com destaque para aquela emitida a partir da Catedral Ourensana, graças a uma estadia de Erasmus Mais no projeto Codolga, sediado em Santiago de Compostela. Paralelamente, iremos munir-nos de fontes relativas ao espaço atual província de Pontevedra, com ênfase naquelas procedentes da Catedral de Tui de Santiago de Compostela, derivadas das divisões eclesiásticas medievais. Como complemento, recorreremos a 3 importantes bases de dados que estão disponíveis online, nomeadamente o Galáquia Monumenta Histórica, o Corpus Documental e Latinum Galáquia e o Corpus Informatizado Galego-Português Antigo. De igual modo, procuraremos analisar um vasto leque de documentação existente para o norte de Portugal, estando as inscrições gerais do reino no seu cerne. O mapa temático que apresentamos é composto pelas paróquias em que se realizaram inquirições, nos espaços correspondentes à primeira, segunda e quarta alçada das inquirições de 1258, estando a quinta alçada em curso. Vamos a cabo este exercício com um duplo objetivo: o de reconstituir a malha paroquial que servirá de base para este projeto, mas também de forma a sermos capazes de entender o povoamento no espaço em análise. Contudo, temos de estar cientes que nem todas as paróquias foram inquiridas neste processo, como aconteceu, por exemplo, com Rio de Honor e Guadramil, em Bragança, cujas menções nesta fonte chegaram até nós de forma indireta. Além das inquirições gerais, recorreremos a outras fontes régias, como é o caso das chancelarias, mas também documentação da esfera eclesiástica, como é o caso dos castelares das catedrais de Braga e do Porto, dos mosteiros do Entre Douro e Minho, e a testamentos, com destaque para a coleção dos testamentos da Eclésia Portugal. De igual modo, procuraremos realizar o levantamento de documentação publicada em coletâneas locais e regionais, como é o caso do primeiro livro de Pergaminhos do Porto, referente aos anos entre 1290 e 1361, ou, por exemplo, os documentos inscritos na coleção Idade Média no Distrito de Vila Real. Mas da recolha das informações à reconstituição dos caminhos per si, existe todo um processo de identificação e georreferenciação dos pontos. Para a execução desta tarefa, recorreremos, sobretudo, mas não exclusivamente, à cartografia científica e temática, com o objetivo de identificar topónimos, cientes que alguns poderão ter desaparecido ou sofrido mutações ao longo dos séculos. Mas passemos agora para a análise da cartografia dedicada à rede viária, com 2 exemplos. O primeiro caso,
é relativa às vias em Trás-os-Montes Oriental e é um dos resultados que obtivemos na nossa dissertação de mestrado. Aqui, optamos por reproduzir os caminhos de forma mais esquemática, particularmente em áreas mais extensas e com menor coesão interna, de forma a não induzir o leitor em erro com as possíveis distorções causadas pelas características físicas do espaço, ou, mais frequentemente, pela falta de informação histórica, seguindo o exemplo que foi feito por Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Elisa Ferreira Priego, Fernando Maurício ou Iria Gonçalves. Devido à rarefação de pontos identificados na fonte utilizada, nomeadamente as Ingreções Gerais de 1258, alguns itinerários apresentam pouco rigor na sua reconstituição, traduzindo-se cartograficamente em longas linhas retas, como acontece em Trás-os-Montes Oriental. Todavia, optamos por levar a cabo um exercício tendo em vista a reconstrução destes traçados com um maior grau de exatidão. Para tal, realizamos um novo mapa analítico, utilizando como suporte a primeira edição da Carta Coreográfica de Portugal à escala de 1/100.000, nomeadamente as folhas 6 e 9, publicadas em 1904 e 1900, respectivamente. A grande vantagem da sua utilização deve-se ao facto da rede viária figurada ser anterior à sua adaptação ao tráfego rodoviário. Iniciamos este processo calcando os caminhos figurados na carta para esta região, para, na fase seguinte, procedermos à superposição das nossas informações no rascunho, ou seja, as referências recolhidas nos textos da quarta alçada, respeitando as estradas, pontos, albergarias e topónimos viários. Processo esse que também foi aplicado, por exemplo, ao povoamento e à rede viária julgado de Algozo, em terra de Miranda, permitindo a reconstrução dos itinerários principais, bem como a possibilidade de propor possíveis itinerários secundários, através da análise da distribuição dos núcleos populacionais de menor dimensão. Para a execução desta tarefa, tivemos em conta as fontes medievais ou de cronologias anteriores, construídas sobre os rios Tabor, Maçãs e Angueira, e que se encontram inventariadas no CIPA. No que diz respeito aos itinerários principais, a paróquia de Algozo apresenta-se como um importante nó viário. Daqui partiriam caminhos rumo a Bragança a norte e Penas Roias em Mogador a sul, seguindo ambos paralelamente ao rio Sabor, mas também para este, rumo a Paradela após a passagem do rio Angueira. Quanto aos traçados que os complementariam, destacamos dois. Um a norte, que correria paralela à atual fronteira, desde Rio Frio no concelho de Bragança, a Paradela no concelho de Miranda de Douro, passando pela Vila do Outeiro, onde Inês irá mais tarde, mandar erguer um castelo, seguindo por Pinelo e Serepicos, pelas paróquias de São Cipriano e de São Martinho de Angueira, e pela Vila Constantim, até atingir o itinerário principal em Ifanes. O segundo teria uma trajetória paralela ao Rio Douro, passando por localidades como Sendinho, Picote, Vila de Braciosa, Réfega e São João das Arribas, para se unir ao caminho principal em Paradela. O segundo e último caso é fruto de investigação realizada no seio do projeto de doutoramento, que atualmente estamos a desenvolver, e é referente à reconstituição das vias no outro espaço fronteira, nomeadamente o percurso superior do rio Tâmega, entre Monterrey e Chaves. Para a construção deste mapa temático, alargamos as fontes em análise, tendo incluído, além das Inscrições Gerais de 1258, documentação dos cartolados dos mosteiros galegos de São Salvador de Celanova, de Santa Maria de Monterramo e de Santa Maria de Xunqueira de Espadanedo, bem como da Catedral de Ourense. Os pontos identificados correspondem a referências recolhidas das fontes analisadas e estão diferenciados entre si, tendo em conta o número de referências, sendo o mínimo 1 e o máximo 4, neste caso. Este é um primeiro exercício de forma a conseguirmos, no futuro, hierarquizar as diferentes vias no contexto de uma rede regional e transfronteiriça. Outro passo foi o de incluir a rede viária reconstituída por Elisa Ferreira Priego e por nós, na nossa dissertação de mestrado, e compará-la com os caminhos, entretanto, identificados para a cronologia em análise, permitindo renovar o conhecimento já existente. Paralelamente, já referenciamos as principais estruturas militares e económicas na região, como eram os castelos e as feiras, de forma a procurarmos entender qual a relação entre a rede viária e outras estruturas. No final, procuraremos ser capazes de produzir cartografia temática com um grau elevado de detalhe e que seja o ponto de partida para a análise de questões ligadas à mobilidade social e económica. E dou assim oportunidade à minha apresentação. Muito obrigado.